pegar esse gancho da segurança pública para falar sobre as chacinas que estão acontecendo em São Paulo, Baixada Santista, e no Rio de Janeiro a gente viu hoje também ali no Complexo da Penha, né? Que é uma herança desse governo bolsonarista e, claro, da extrema-direita, né? A gente tem agora esses governadores defendendo ações da polícia nesse sentido de praticar mortes, né? É quase que uma política da vingança. Aqui em São Paulo, por exemplo, na Baixada Santista, é isso. Foi um policial morto da rota. As mortes chegaram a quantas eu anunciei mesmo? Mais de 14, parece, né? Quase 14. São 16, enfim, me parece. 16. Como que você está vendo essa questão das polícias militares, dos governadores? Tem toda essa questão que se discute como pano de fundo, que é o uso das câmeras, né? Pelas polícias. No Rio de Janeiro, as polícias não estão usando, não estão respeitando uma decisão do STF. Vi Flávio Dino falando sobre a criação de um protocolo nacional para que polícias passem a usar as câmeras nos uniformes. Eu queria te ouvir sobre essa questão das chacinas. Então, Thalita, esse é um fenômeno mundial e não é de hoje, é de muito tempo, né? A extrema-direita, o fascismo, o nazismo, nos anos 30 fizeram isso, né? E hoje a extrema-direita no mundo todo faz isso, tenta transformar a violência, o sangue em voto, né? Tenta transformar as mortes, os corpos, em palanque, né? Que é um negócio impressionante. Então, isso é a extrema-direita. O Tarcísio e o Cláudio, no Rio de Janeiro, né? Vão nessa linha. O Tarcísio tinha entrado em alguns atritos com a base bolsonarista, né, principalmente na votação da reforma tributária. Ele se colocou a favor da reforma tributária, né, aceitando a pressão da burguesia paulista, né, da indústria principalmente, do agronegócio também. Né, isso entrou em atrito com o Bolsonaro, que tinha dado orientação para votar contra o PT, a esquerda, na questão da reforma tributária. O Tarcísio tinha entrado, lembra daquela cena dele sendo reprimido ao vivo e a cores pelo próprio Bolsonaro numa reunião em que ele, sendo governador pelos republicanos, foi à reunião da bancada do PL para falar, nós não vamos ser contra a reforma tributária, né? E lá o Bolsonaro não vacilou em puxar a orelha dele e desmoralizá-lo em público. Aí depois voltaram a ficar amiguinhos, né? O Bolsonaro dormiu com ele no Palácio dos Bandeirantes, né? Esteve lá com ele no Palácio dos Bandeirantes, voltaram a ficar amiguinhos, mas existia uma desconfiança na base bolsonarista. Aí quando vem esse episódio do Guarujá, né, do assassinato de um policial da rota, né, assassinato que tem que ser averiguado e as pessoas responsáveis punidas, né, é um pai de família também, né, quando vem esse negócio, pronto, é a chance do Tarcísio sinalizar para acabar com as dúvidas da extrema-direita. Eu sou de extrema-direita. Tarcísio sempre foi de extrema-direita. Né? É um setor da mídia que volta a ficar à procura da terceira via, que tenta fazer o Tarcísio um cara civilizado. O Tarcísio não é um cara civilizado. Né? Enquanto o Bolsonaro presta homenagem ao torturador Brilhante Ustra, o Tarcísio presta homenagem ao truculento Erasmo Dias, o delegado Erasmo Dias. Então, o Tarcísio tem isso. Né? Agora, nesse episódio, é isso. Ele tenta utilizar a violência para se cacifar. Né? Ele trabalha a ideia de que sangue dá voto. Né? E vai para uma ação desproporcional, elogiando uma ação desproporcional, né? Falando que é isso mesmo, que está super satisfeito. Ele está satisfeitíssimo com as mortes. Matou um menino que trabalhava aqui nas praias do Guarujá, no litoral de São Paulo, trabalhava como, né, em barraca, vendendo produtos. Não tinha nada a ver com a história. Né? Tem denúncias de tortura, de violência, né, por policiais da rota. É o Tarcísio tentando ganhar prestígio e voltar aos amores com a sua base bolsonarista. Tanto é que você vê o Dudu Bananinha, que não tuitava muita coisa do Tarcísio faz tempo, tuitou de novo o Tarcísio, virou herói de novo o Tarcísio, né? Como uma alternativa no caso Bolsonaro inelegível. Né? Isso é uma coisa da extrema-direita. A extrema-direita gosta de nadar no sangue. Né? É necropolítica, realmente. Ela gosta de nadar no sangue, ela liga pouco ou nada para as famílias, para o sofrimento das famílias. Né? Uma coisa é a segurança pública
com inteligência incisiva, né, para ir atrás de bandidos, de criminosos. Uma coisa é isso, né? Não adianta falar o seguinte, não, isso não vai ser resolvido debaixo do capitalismo. Não, tem que enfrentar o problema. Tem que enfrentar o problema, porque é um problema que afeta populações, né? Então isso tem muito a ver com inteligência, muito a ver com investimento, né? Muito a ver com ação preventiva, né? Tem tudo muito a ver com políticas sociais, fundamental políticas sociais, né? A outra coisa é você querer resolver violência com mais violência, o que o Flávio Dino, ministro da Justiça, disse, de forma desproporcional, pegando inocentes. Esse menino, hoje tem as fotos do menino, era, né, trabalhava numa barraca, numa barraca de comida no Guarujá. Pô, que coisa mais... E o cara dizendo que a ação foi excepcional, que ele está extremamente satisfeito com a ação. Ele adora a morte, o Tarcísio. Lembra muito o Bolsonaro, adora a morte. É a necropolítica, né, estampada na cara. Vamos ver, é bom o Tarcísio ficar esperto, porque às vezes esse discurso, né, do discurso do ódio, da violência, da morte, que dá voto, porque isso você pega uma parcela da classe média amedrontada, né, e pueril, vai direto para esse tipo de discurso, né, é facilmente capturada por esse discurso. A elite, que nem está preocupada com isso, porque vive em condomínio de luxo, não está nem preocupada com isso, né, abana esse tipo de discurso e goteja numa parte do povo também. Goteja numa parte do povo que está vendo a violência da milícia, da polícia, do crime organizado, está vendo toda a violência, está no meio do tiroteio, né? Agora, às vezes, esse discurso do ódio, da violência, do sangue, pode também não dar resultado. Lembre-se do Witzel. O Witzel foi assim, ganhou a eleição com o discurso do vou dar tirinho na cabeça. Lembra aquela cena dele descendo de helicóptero, pulando porque tinham matado, né? Aquela coisa mais ridícula, aquela patifaria, aquela grosseria, né? Aquela coisa macabra, foi uma coisa macabra, né? O sujeito sair pulando, dando pulinho de alegria, panaca, né? Ele achava que ele ia navegar no sangue. Ele achava que ia fazer palanque no sangue. Foi pra cadeia, foi empichado, né? E hoje é um nada. Deixou o seu filhote no Rio de Janeiro, né? Deixou lá o Cláudio, né, para dar sequência. Mas é isso, pode dar zero. O próprio Dória também começou o governo dele com esse discurso do é para dar porrada, é para matar, não sei o que era a fase do Bolsodória, né? E acabou se isolando, teve dificuldade. Então vamos ver. Agora é triste ver um negócio desse, né? Em que nível que chegou a violência no Brasil e que nível que chegou, né, enganando o povo, porque eles diziam o seguinte, eles diziam que eles chegavam ao governo federal e que o problema da violência seria resolvido. Ao contrário, só aumentou a violência, né? Armas espalhadas, armas de caques espalhadas. Hoje, por exemplo, esse crime organizado, né? Você pega setores desse crime organizado, é mais fácil assaltar um clube de tiro, é mais fácil assaltar um CAC para roubar as armas, aquele volume enorme de armas, do que contrabando. O contrabando sai mais caro e é mais perigoso. Então, eles disseminaram, eles jogaram armas, né? Deram armas para o crime organizado, né? Então, o discurso de que eles chegariam e que resolveriam o problema da violência foi ao contrário, só ampliar a violência. E aí vem para esse tipo de atitude, que é isso, querer se projetar eleitoralmente em cima de sangue. É triste. É triste demais. Miro, só para finalizar muito rapidamente, qual a sua aposta de taxa da Selic hoje? Eu acho que vai reduzir. Se depender, o Campos Neto, o Bob Fields Neto, né, como ele é carinhosamente chamado também, o Bob Fields Neto, ele está sob uma pressão violentíssima, porque pressão inclusive de setores do mercado, né? Então ele vai ter que reduzir, vai ter que votar pela redução. Se depender dele, reduz só 0,25. Há uma pressão grande em setores do mercado para reduzir meio ponto, e o Haddad fala nessa entrevista que até gente falando em 0,75, né? Eu acho que se depender do time
esse Banco Central autônomo vai ficar em 0,25, que é nada. Eu acho, inclusive, Thalita, que isso cada vez vai também colocando o Bob Fields Neto e a sua equipe, o seu time de abutres financeiros do BC, na mira. Né? Na mira, porque é isso, não tem cabimento essa taxa de juros. Essa taxa de juros paralisa o país, essa taxa de juros gera desemprego, essa taxa de juros gera queda de renda. O Brasil podia estar gerando muito mais emprego, né? Mais crédito. Se você tem mais crédito, você tem mais consumo. Se tem mais consumo, tem mais produção. Se tem mais produção, tem mais emprego e tem mais renda. Sim. O Bob Fields é um sabotador da economia brasileira por razões políticas. É um homem do Bolsonaro, com a camiseta e tudo. E por razões... Ele é um abutre financeiro. Ele é um homem do capital financeiro. É um homem do capital financeiro. Então... a pressão sobre ele vai aumentar. Vamos ver, se reduzir 0,25, a pressão aumenta. E eu acho que pode pintar, inclusive, uma pressão muito interessante, que é discutir a tal da autonomia do Banco Central. Essa autonomia não tem nada de autonomia. Né? O Banco Central autônomo é autônomo do Brasil e do povo. Ele é refém do mercado financeiro, dos abutres financeiros. Então vamos ver o que o Bob Fields Neto vai fazer. Eu estou curioso, mas acho que reduz, mas reduz 0,25.